Boa noite! E hoje a live é sobre efeitos colaterais. Isso se a minha internet ajudar. Já começa a tosse. Gente, bem-vindos. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindo quem tá chegando aí. Temos live super importante hoje, que é uma live que vocês me pedem muito, me perguntam muito sobre esse assunto. E vamos trazer em formato de live, que vai ser sobre efeitos colaterais. Então, bem-vindo quem está chegando. Estou no 4G, então pode ser que trave, porque não sei o que aconteceu na minha cidade. Minha internet, né, foi para as cucuias. Gente, bem-vindos. Olá! Olá! Tudo bem, senhor? Eu também tô no 4G e de cabelo novo. Eu amei o cabelo novo, né? Eu também cortei hoje. Tava precisando dar uma renovada. Falaram assim, mas por que você raspou? Eu falei assim, porque é uma coisa a menos para me preocupar. Exatamente, Aí, também tá, penso assim. pronto, tá bom. Apesar que eu não tenho mais me preocupado tanto com cabelo, né? Eu vou fazendo os vídeos, vai de qualquer jeito. Enfim. Gente, pra quem tá chegando aí, pra quem não sabe o que tá rolando aqui, a gente vai fazer uma live hoje falando sobre efeitos colaterais pra quem vive com HIV, porque gera muitas dúvidas, muitas pessoas me perguntam, e nada mais justo trazer um médico, o Felipe, que entende sobre isso, que pode nos dar um embasamento melhor sobre o assunto. Felipe, antes da gente começar, vamos te apresentar, depois eu me apresento e a gente dá o start no assunto, pode ser? Pode. Então vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Felipe Gadini, eu sou médico formado há 11 anos, fiz faculdade em Santos, na Faculdade de Ciências Médicas de Santos, na Lusíada, né, que a gente chama. Fiz residência no Hospital do Servidor Público Estadual, e sou infecto há 8 anos. Pronto. Muito bem. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Luciano Bros, eu vivo com HIV há 11 anos e eu faço produção de conteúdo voltado para HIV e também produzo aí produtos para auxiliar a vida de vocês e todas essas coisas. Felipe, antes da gente dar o start, eu queria dar um recado, tá? Eu sei que hoje na minha página chegou muitas pessoas que acabaram de descobrir a sorologia. Então, esse assunto que você vai ver hoje sobre efeitos colaterais, a gente vai falar sobre esse assunto, mas não é para você se apavorar, entrar em pânico, nem nada disso, tá? E Esse assunto para me é apavorar é difícil. Sim. Esse assunto é justamente para você ficar um pouco mais, entender um pouco mais como que acontecem os efeitos colaterais, como a gente evitar esses efeitos colaterais. Por quê? Eu sei que a tua cabeça aí tá uma loucura, mas aos poucos tu vai se encontrando, nada de desespero, também já entrei nesse desespero, então respira e fica tranquilo, tá? Depois que você acabar essa live aqui, existe uma live nos destaques onde deu positivo, clica lá que tem algumas lives que vão te ajudar a compreender um pouquinho mais sobre HIV, certo? Mas vamos lá. Felipe, antes da gente falar sobre efeitos colaterais, eu queria falar sobre aqueles sintomas que temos de HIV. Porque muitas pessoas ainda confundem os sintomas, que é por conta do HIV, com a questão dos efeitos colaterais. Então vamos dar início falando primeiro sobre esses sintomas. Quem vive com HIV, que sintomas vai ter e quanto tempo demora para acontecer? Como que funciona isso? Tá bem, então vamos lá. A pessoa transou sem camisinha com alguém e o parceiro tava com uma carga viral alta, enfim. Então, assim, depois de mais ou menos sem proteção, né? Sem camisinha ou PrEP. E depois de mais ou menos uns 7, 14 dias, começam os sinais e sintomas do HIV agudo, que é depois que o HIV entra no nosso corpo. O local que ele mais gosta de entrar no nosso corpo é a mucosa anal, ali pelas células dendríticas, que a mucosa anal é bem inervada e tem um tipo de célula ali que ele gosta muito de entrar, é o lugar preferido dele, tá? Aí, depois de mais ou menos 7 a 14 dias, o paciente começa a sentir febre, vermelhidão com coceira, pode dar uma dor de garganta forte, e ele pode sentir também inchaço aqui nas ínguas, nos gânglios, tá? Principalmente no pescoço, tá? E assim, pode dar mialgia que é a dor no corpo, indisposição,
pode dar dor de cabeça. Ah, Felipe, mas sempre dá tudo isso? Não. Às vezes a gente chama de quadro frusto, né? Pode dar, às vezes, só uma febrinha. E aí, eu tive uma febre aí uns 4, 5 dias, passou e foi embora. Entendeu? Sei. Aí, o que a pessoa tem que... então, assim, para a pessoa imaginar que pode ser um quadro de HIV agudo, normalmente esse florido que eu falei é o clássico, tá? O que a gente aprende na faculdade, no livro, né? Então, assim, se você teve a epidemiologia transei sem camisinha, né? E depois de 7 a 14 dias começou com esse quadro, fica ligado. Mas também não precisa ser... tem muita gente que tem esse problema também. Muita gente tem problema em transar e achar que pegou HIV sempre. Uhum. Mas isso aí eu sei que tem que ser trabalhado mais com a saúde mental, tudo. Mas tem que tomar... isso aí atrapalha muita gente. Então, assim, o HIV agudo é mais ou menos esse quadro que eu falei, tá? Aham. Esse quadro, ele tem outras doenças que são parecidas. Então, a gente chama esse quadro de síndrome monolike. Por que Ok. monolike? Monolike like parece, mononucleose. Uhum. Tá? Então, o HIV agudo, a mononucleose, o citomegalovírus, a toxoplasmose, todos eles têm um quadro parecido. Entendi. O que vai diferenciar? O exame. Muito bem. Então, e tem aquele detalhe também, que nem todas as pessoas que vivem com HIV vão ter sintomas, né? Então, a gente falou desses sintomas, mas não quer dizer que todas as pessoas vão ter sintomas. Até porque É que tem assim, pessoas. Pode falar, desculpa. esses sintomas que eu falei agora é quando a pessoa acabou de pegar o HIV, tá? Depois que ela acabou de pegar o HIV, isso tudo some. E ela não sente mais nada. Ela fica Uhum. se sentindo muito bem. E aí, variando de pessoa para pessoa, tem gente que tem HIV, depois de 5 anos aparece, sei lá, um herpes zoster. Uhum. Depois de uns 8 anos pode aparecer uma tuberculose pulmonar. Mas assim, a pessoa que pega o HIV, depois que passa o quadro agudo, a infecção aguda, que é essa que eu falei, febre, dor de garganta, gânglio, não sente mais nada. Por isso que a pessoa, quem não se testa regularmente, pode ter o exame, pode ter o diagnóstico por anos e não saber. E vai espalhando, né? Porque não sabe. Sim. É Que é o isso. que acontece bastante, né? Muita gente, ah, mas meu parceiro me infectou e ele nem sabia. Por quê? Normalmente as pessoas não têm esse hábito de se testar e acaba entrando nessa questão, assim. Então, falamos um pouquinho como que é o processo, os sintomas e vamos falar então agora sobre efeitos colaterais, efetivamente. Mas antes eu queria que tu falasse para nós sobre medicação, porque existem mais de 13 tipos de medicação e normalmente quando a gente vai fazer live e tudo mais, a gente sempre mostra dolutegravir, tenofovir, lamivudina, que é o mais padrão agora, ou 3 em 1. Mas existe Uhum. muito mais do que só esses três medicamentos, né? Existem Muito 13. mais. Pode falar um pouquinho brevemente para nós sobre eles? Posso. Então, assim, eu sempre gosto, porque assim, o Ministério da Saúde, ele preconiza realmente para o tratamento do HIV, realmente esse esquema, o 2 em 1, que é a lamivudina com tenofovir, e o dolutegravir, tá? É um comprimido branco e um amarelo. Às vezes muda de cor esse branco, mas eu gosto de falar das cores. Felipe, você prescreve esse esquema para todo mundo? Eu não, tá? Tem médico que olha pra tua cara, 2 em 1 dolutegra, tchau. 2 em 1 dolutegra, tchau. Eu não gosto. Mas por quê, Felipe? Porque assim, tem gente... O dolutegravir é uma droga ótima, por exemplo. É um inibidor de integrase, é uma droga mais ou menos nova, né? Só que assim, tem paciente meu que eu não gosto de dar dolutegravir. E não dou. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Então, assim, um paciente que tem um histórico forte de obesidade, compulsão alimentar, um paciente que tem histórico forte de doença psiquiátrica, ideação suicida. Vou dar dolutegravir para esse cara? Não vou. Não vou.
O pessoal da GSK deve estar amando ouvir isso, mas é a minha opinião, tá? Por quê? Então, assim, por que o dolutegravir é uma droga ótima, tá? Não estou falando que não. Mas, por exemplo, ele em pessoas obesas com compulsão alimentar pode piorar o quadro, Uhum. tá? E ele em pacientes com doenças psiquiátricas e ideação suicida, uma coisa mais grave, assim mesmo, pode piorar o quadro. Eu vou dar ele? Não, lógico que não. Entendeu? Doutora Roberta Schiavon, maravilhosa essa aqui, ó. Ela vai estar de olho aqui. Se eu falar alguma coisa errada, tu me corrige, meu bem. Muito bem. Mas é legal de falar sobre isso, sobre o dolutegravir, porque eu acredito que muitas pessoas não têm essa preocupação a hora que vão receitar o dolutegravir. E é importante isso. Enfim, temos o dolutegravir, quais outros temos e quais outros efeitos colaterais que podemos ter? Eu vou antes fazer uma brincadeirinha, né? Que você escolhia a medicação e podia escolher já junto o efeito colateral. Mas se eu falar isso, eu também levo cacetada. Eu vou falar um pouquinho das antigas. Que o pessoal, uma coisa que é muito estigmatizante, que o pessoal tem medo e tal. Peguei HIV, vou tomar o remédio e vou ficar lipodistrófico. Lipodistrófico é a distribuição estranha, né, da gordura. Então fica com aquela papada assim, aquele giba que a gente chama, distribuição errada da gordura. Então a pessoa fica com aquele barrigão assim, com a perna bem fininha, marcando vaso, braço fininho. Isso aí acontecia muito lá na década de 90, né? Com alguns antirretrovirais. Por exemplo, o D4T, que até já saiu de linha, justamente por isso, era muito utilizado, que é a estavudina, tá? Outro que dá bastante, que dá também lipodistrofia, é o AZT. Eu tomo Belvira há anos e o meu médico não mexe porque eu vou muito bem com esse esquema. Não, tem que tirar. Hoje em dia, na minha opinião, é que o Belvira é a lamivudina com AZT. Eu tomo Belvir com dolutegravir. Por que você nunca tirou o Belvir? Meu médico nunca quis, porque eu sempre tive carga viral indetectável, em time que se está ganhando não se mexe, não é bem assim, não. Você vai querer ter lipodistrofia com o rosto assim marcado? Não, né? Então você tem que se pôr no lugar do paciente. Que Certo? legal isso, você falar essa questão, porque ainda, e eu recebo isso com frequência, as pessoas, quero mudar minha medicação e meu médico não quer mudar, e eu tô lá sofrendo com efeitos colaterais. O médico, ele tem o dever de fazer essa troca, porque eu vejo que as pessoas ainda têm insegurança de negociar isso com médicos. Então, Lu, é assim, no meu caso, por exemplo, eu gosto de individualizar bastante assim, o antirretroviral. E também eu gosto de negociar com o paciente. Por exemplo, olha, esse aqui é um comprimido só, esse aqui são dois, mas pode acontecer isso e isso. Esse aqui são três, é um pouco mais chato de tomar três, mas você vai ter este benefício. Entendeu? Então, assim, eu gosto bem de ver cada caso. Por exemplo, Sim. eu atendi um paciente esses dias que ele toma 3 em 1, sei lá, 3 em 1 é lamivudina, tenofovir com efavirenz, tá? O efavirenz, vamos falar um pouquinho dos efeitos dele, que dá pesadelo, tontura, que tem que ser tomado antes de deitar, a pessoa levanta para fazer xixi à noite e fica tonta. Tem gente que adora a loucura do Favirenz, os sonhos muito loucos e tal. Mas, por exemplo, esse meu paciente, ele está aí desde 2017 tomando 3 em 1, com parâmetros ótimos, CD4, sei lá, 1000, com uma porcentagem excelente, 42%, sabe, de qualidade CD4. Uma relação ótima, CD4 CD8, 1.2, 1.4, excelente. Aí eu falei, fulano, você sente alguma coisa? Alguma coisa te incomoda? Você tem pesadelo? Você dorme mal? Não, doutor. Normal. No começo eu tinha, agora... Então, assim, esse paciente, eu não vou mexer, eu vou dar dolo para ele, vou trocar.
necessariamente? Não. Então eu converso com ele. Você vai bem? Você está sentindo alguma coisa? Assim, então, assim, por exemplo, esse paciente em questão, ele não tinha nenhuma doença psiquiátrica. Mas, por exemplo, assim, sei lá, um transtorno afetivo bipolar, ou um border, ou algo. Se tiver algo assim, a gente tira o efavirenz. Tá? É melhor dar Entendi. dolo do que dar efavirenz. Sim. Então, É então porque. é muito caso a caso, entende? Sim. É que é mais individualizado, né? No caso do teu atendimento, tu faz uma estrutura de Ah, eu acordo com prefiro, como a sabe? pessoa ela se comporta e É. se ela tem algum problema psíquico. Falam muito sobre essa questão psíquica do efavirenz. Então, para uma pessoa que tem depressão, outros esses transtornos, não é muito indicado, é isso? Não, a gente tem que evitar. Certo. Evitar. E hoje em dia tá fácil de evitar, né, o efavirenz para essas Sim. pessoas. Temos várias opções, né? Aproveitando, mulheres grávidas, normalmente não é indicado usar o dolutegravir. Tu pode explicar um pouquinho pra gente por que acontece isso? Eu sei que já tem Então, estudos novos, mas... isso aí já não é mais verdade. Já foi provado que, né, Robs? Já pode, ó lá. Pode tomar, grávida pode tomar sim. Porque, assim, antigamente, nossa, é grávida, só pode, assim, vou fazer tipo um histórico, tá? Antes, só podia dar Neofinavir, lá no comecinho, Neofina, depois, vou botar aqui para Robs também. Então, lá no comecinho, a gente, para grávida, a gente podia dar Neofinavir, aí depois foi para Caletra, não é isso? Aí, aí depois a gente só podia, aí não podia dar efavirenz, Uhum. ou aí depois se descobriu que só podia dar efavirenz depois da sexta ou oitava semana. Oitava? Tá. E aí se descobriu agora que o dolutegravir pode ser dado também para grávida. Você me perguntou os detalhes, né? Ai, mas por quê? Eu não sou muito bom de grávida, eu trabalho pouquíssimo com grávida. Eu vou pedir, você me ajuda, Robson? O efavirenz, antigamente, a gente não dava, bem lá no passadão, porque mostrou em ratinhos que podia fazer malformação. Depois foi visto que isso não acontecia com a gente, o ser humano. Aí o efavirenz ficou sendo a droga de escolha para gestante, certo? Independente da idade gestacional, ou seja, do mês, da semana que ela está grávida. Só que depois saíram alguns outros estudos mostrando que algumas crianças que nasceram de mães que tomaram efavirenz, crianças que nasceram negativas, né, que a gente chama de criança exposta. Se eu estiver falando muito técnico, você me puxa a orelha que eu tento falar um português mais Não tem simples. problema. Eu só vou contextualizar rapidinho para o pessoal entender. Essas crianças que ela está falando são aquelas crianças que a mãe vive com HIV, mas a criança não se infectou, tá? Só para vocês se Isso. localizarem. Exatamente isso, né? Porque hoje em dia a mulher pode engravidar de boa se ela tiver com a carga viral indetectável, que ela não passa para o bebê. Então, viu que essas crianças que a mãe tomou e as crianças nasceram sem HIV saudáveis, tinham um percentual alto de criança com algum déficit cognitivo, algum grau de deficiência de aprendizado, até convulsão. Então, hoje não se recomenda muito. E o dolutegravir, né? Foi feito um grande estudo na África, né, que é o TICEPAMO, que esse estudo mostrou que nas mulheres grávidas, se era dado bem no comecinho da gravidez, porque é no comecinho que está formando... Mórula, né? Tudo bonitinho, está formando Tubo neural. a parte do cérebro, tubo neural. Isso. Que dava mais malformação nesse tubo neural. Então foi suspenso. Depois os estudos foram continuando e mostrou que ele ainda dá mais do que as outras drogas, mas sem nenhuma significância do ponto estatístico. Então é muito mais importante você tomar o remédio e ficar com o vírus zeradinho, indetectável, né, nem nascer saudável, do que o risco dele ter uma malformação, né? Entendi. E um outro remédio que a gente não discute muito, que é o darunavir,
Uhum. Isso é show. Que é um remédio muito bom, inclusive para gestante, porque ele não tem nenhum relato de malformação, né? Nem para a criança que pode vir a ter HIV, se a mãe não controlar o HIV, e nem para a criança exposta. Mas a gente pode usar qualquer um deles, Daruna, Dolo, pode usar sem problema. O que é importante é a mãe fazer o acompanhamento direitinho com o infecto e com a gineco dela, né, que vai manuseando tudo isso. O mais importante é ela tomar remédio o tempo todo para ficar com a carga viral indetectável e esse neném nascer jogador de futebol. De vôlei, de balé, qualquer coisa. Futebol da tô pensando só no... Exato. Que legal essa informação, muito obrigado. A Roberta Essa é coisa do maravilhosa. dolutegravir, eu tô desatualizado. Na verdade, eu sabia já que já existia o estudo, só que eu não sabia se estava já rolando dentro do Brasil. Eu sabia que no exterior já estava, só que eu não sabia se estava ou não aqui no Brasil. Sim, aqui Mas também. legal saber disso. Show. Enfim, o que mais temos de efeitos colaterais que não falamos aqui ainda? Temos de medicação que ainda tem efeitos colaterais que ainda deixa o povo inseguro. A medicação engorda, a medicação emagrece, a medicação vai Então, te dar alergias, enfim. pô, assim, ó, por exemplo, alergias. Qualquer desses pode dar alergia, tá? Mas assim, é bem pouco, assim. O pessoal tinha bastante alergia ao efavirenz. Uhum, Uma coisa que o pessoal tem bastante alergia, que são aquelas pessoas que tem o CD4, descobrem que o CD4 baixinho, tem que tomar Bactrim. uhum, Tem muita gente que tem alergia a Bactrim. Aí tem que fazer desensibilização ou usar Dapsona, que é uma alternativa. Então, assim, o efavirenz dava bastante rash. Rash é coceira e vermelhidão pelo corpo, tá? sim. O dolutegravir pode dar aquelas coisas que eu falei, de aumentar a compulsão alimentar, o ganho de peso. E tem um estudo bem bacana que viu que o ganho de peso em homens, quando ocorreu mais ou menos em 5 quilos para cada um. Uhum. E em mulheres, 10 quilos. Então pode acontecer de dar uma engordadinha. Eu acho que também contribui com aquela ansiedade que a gente fica, né, Felipe? É que assim, eu acho que a ansiedade com relação ao diagnóstico, ela não tem como você fugir dela no começo, porque é uma outra coisa para você aceitar, né? Porque é uma nova condição na sua vida, né? Então, assim, tem gente que fica bem e aceita o diagnóstico em 6 meses, tem gente que demora 3, 4 anos, e tem gente que não aceita nunca, fica a vida inteira negando, aí se sabota no tratamento. Nossa, tem várias histórias. E. O que eu tava falando mesmo? A gente tava falando Do do efeito ganho de peso. O Isso. dolutegravir pode dar ganho de peso, tá? É em todo mundo? Não, não é em todo mundo, tá? Mas se você vai pegar aquele cara que já é obeso, foi obeso a vida inteira, briga com a balança a vida toda, se você puder lançar a mão de alguma outra coisa, por que não? Certo? Sim. Muito Que bem. mais? Outra coisa que falam bastante, ó, uma pessoa mandou aqui pra mim, tem gastrite nervosa e ulcerativa. Estou tratando H. pylori. E o peso, Sim. quando tenho bactéria, sempre perco peso muito rápido. A medicação pode ter alteração com a medicação no organismo? Tá, então assim, o H. pylori é uma bactéria bem comum que dá no estômago, que dá justamente isso, dá epigastralgia, que é dor no estômago, e dá uma série de azia, pirose, que a gente chama, né? É uma coisa bem chata e dói bastante mesmo. O tratamento dela é com amoxicilina, claritromicina e um inibidor de bomba de prótons. Normalmente é ou omeprazol, pantoprazol, tá? E tem alguns antirretrovirais que não são bons com omeprazol mesmo, tá? Por exemplo, o inibidor da classe dos inibidores de protease. Então, o darunavir, o atazanavir. O que mais, Robson? Hã? Ah, daruna pode? Ah, tá. Então, daruna pode. A atazana que não. Né?
Então, só, por exemplo, o atazanavir não pode usar. Qual mais que não podia? Só o atazana, né? Tá. Ainda bem que eu tenho um corretor aqui. Arrasou. Deixa eu te aproveitar e trazer dois assuntos também que são super pertinentes para nós. E aí, inclusive, eu recebi isso hoje e eu acho que isso que se fala acaba deixando as pessoas com mais medo e acaba tendo uma propensão, inclusive, de fazer as pessoas deixarem de fazer a medicação. Sobre o dolutegravir, o tenofovir e problemas de rins. Todo Certo. mundo vai ter? É comum ter? Como evitar isso? Sabe? Porque eu acho que é uma preocupação constante que eu recebo aqui dentro da página. Sim. O tenofovir, né, que é um análogo nucleotídeo, que é o nome, a classe da droga, tá? Isso aí é besteira. Ele realmente pode dar problemas renais, tá? Então, por exemplo, chega no consultório, um paciente que é renal crônico, porque teve uma doença no rim lá na infância. Eu vou dar tenofovir para ele? Não, não vou. Tá? E assim, você perguntou, ele pode dar problemas renais? Pode. Tem gente que dá problema renal rápido. Só que na maioria das vezes, quando dá, é a médio e longo prazo. Tá? Então também tem que ver caso a caso. Por exemplo, chegou um paciente para mim com rim único e uma função renal limítrofe, uma função renal de como que o rim funciona, né? É uma função renal mais ou menos boa. Vou dar um tenofovir para ele? Não. Vou ver outra coisa. Muito bem. Então, assim, eu tô querendo dizer que, assim, você entende que não é uma receitinha de bolo para todo mundo? Mesmo. Sim. Tem colega que olha aquela pessoa, faz um X lá no negócio, pá, toma, vai lá. Próximo. E não é assim, né? Sim. Mas a maioria dos infectos que eu conheço não fazem isso, tá? Eles são bons. Muito bem. Eu queria aproveitar e trazer essa coisa que você fala sobre cada pessoa é única, que é basicamente a mesma coisa quando você vai conversar com um médico. Cada organismo é único, cada pessoa é única, cada pessoa ela tem um histórico diferente, cada pessoa ela tem uma experiência diferente. É como se a gente pegasse todos os médicos lá do CRT. Nem todos os médicos têm a mesma experiência, sabe? Cada pessoa ela tem um tipo de experiência, cada pessoa ela já passou por alguns pacientes que outras pessoas não passaram. Claro. Então, são experiências diferentes, é como o nosso organismo. Cada organismo é único, cada organismo é diferente. O que acontece com um não quer dizer que vai acontecer com você. Mas é claro, se você ficar pensando negativo, vai acontecer, né? Então, pensamento positivo sempre. Exatamente. Felipe, uma coisa assim, ó. Exemplo, tem uma medicação nova que agora é o dolutegravir e a lamivudina só. Pode falar um pouquinho pra gente sobre essa medicação? O quê? Desculpa, não entendi. Uma medicação que é o dolutegravir e lamivudina, que ele tira o tenofovir. É os dois juntos? Novato. Como que é o nome? Passar para a Roberta aqui. A gente não tem. Aqui a gente não tem ainda. A gente não tem ela ainda coformulada no Brasil. O nome comercial chama-se Dovato, tá? É a coformulação de 300 miligramas de lame com 50 de dolo para fazer terapia dupla. Provavelmente teremos logo, porque a gente já faz terapia com 2 remédios, que é a terapia dupla em algumas situações no Brasil, né? E o PCDT, né, que é o que faz a orientação de terapia aqui no país, está sendo revisto, porque a gente vai, em algumas situações, começar não 3 remédios, mas 2 remédios, baseado em terapia dupla. E a Fiocruz, né, a Fundação Oswaldo Cruz, lá no Rio de Janeiro, da Fundação Manguinhos, ganhou a transferência de tecnologia. O Dovato é do laboratório que chama GSK Vive, teve essa transferência de tecnologia e a gente vai começar a produzir aqui no Brasil. Isso é um ganho maravilhoso. Que legal. Porque quando eu uso dolutegravir com lamivudina só... eu gosto de usar também. É um esquema excelente. É sem o tenofovir, né? Sem o tenofovir, então eu minimizo o risco de efeitos colaterais a longo prazo, igual o Felipe falou.
né, da parte renal. Então, ainda não está liberado no Brasil, mas teve essa história de transferência de tecnologia. Em breve, provavelmente esse ano ainda não, mas provavelmente o próximo ano a gente vai ter. Né? Não é um remédio novo, A entendeu? gente já usa, só que formulou. Isso. Então, pelo que a Roberta está falando, que eu não sabia ainda, porque ainda não chegou, e ela sabe umas coisas a mais que eu. É porque eu trabalho com pesquisa, não é isso não, é que eu trabalho com pesquisa. Então, a gente já usa esse esquema de 2 lamivudinas e um dolo, tá? Só que aí são 3 comprimidos, né? São 2 lamivudinas, aquela branquinha pequenininha, é bem pequenininho, entendeu? Assim, para quem toma e que tem uma adesão boa, é tranquilo. Mas, pô, se a gente se dá para facilitar, a gente juntar tudo num comprimido só, não é melhor? É. Então é isso que tá para vir, tá? Entendi. Show. Então vamos aguardar. Quando chegar essa novidade, já fique sabendo que eu quero live pra gente saber tudo que vai rolar e pra quem que vai ser. Não é todo mundo que vai poder usar, tá? Exatamente. Sim. Por exemplo, mulher grávida não pode, quem tem hepatite B não pode, quem tem AIDS avançado já falhou previamente, não pode. Algumas situações, são casos para ser usado em algumas exceções, não é para todo mundo. Normalmente é para gente que sempre tratou direitinho e nunca teve carga viral detectável. Isso. Basicamente isso. Como o Fê falou, o mais importante é isso, é individualizar a terapia. Né? Ter uma relação muito aberta com o médico, né? Que a gente se torna amigo, parceiro do nosso paciente, né? Total. A gente nem se chama paciente, né? Vira amigo mesmo. Então tem que ter essa troca muito verdadeira para a gente ajustar o que for melhor. Então a gente não manda nada, a gente sugere isso, e entra num consenso. Ai, meu médico mandou. A gente não manda nada. Eu pelo menos não mando nada. Eu falo, ó, temos essa e essa opção. Qual você prefere? Que legal, que legal. E Felipe, eu queria trazer mais uma coisa com relação a efeitos colaterais, porque quando a gente fala sobre HIV, a gente fala sobre medicação, a gente automaticamente fala sobre efeitos colaterais. Só que, quando a gente toma uma aspirina, vai lá e compra um remédio na farmácia, se automedica, a gente acaba não pensando nesses efeitos colaterais. E daí eu queria Você trazer... diz reação... quando interação medicamentosa, é isso? Não, eu estou trazendo realmente efeitos colaterais. Por quê? Tá. A gente condena muito os efeitos colaterais da medicação de HIV, só que a gente esquece que existem outras medicações que a gente usa também que podem ter efeitos colaterais. E eu estou trazendo isso... Muitos. Eu trago isso por quê? Porque fica aquela coisa sempre, a medicação de HIV tem efeitos colaterais. Só que a gente nunca pensa que, tipo, um remédio para dor de cabeça, a gente também pode ter efeitos colaterais. Não que eu quero deslimitizar, esqueci como é que eu ia falar, mas tipo... Desmistificar. Isso. A questão do efeito colateral da medicação de HIV, mas a gente precisa também pensar de outra forma e não ficar vivendo em função só desses efeitos colaterais, porque podem ter outros acontecendo. Sabe o que eu acho, Luciana? É que esse negócio dos efeitos colaterais, das medicações, né, dos antirretrovirais, é uma coisa que acontecia muito no passado e as pessoas ainda ficam com aquela imagem na cabeça. Pessoas assim que não têm tanta informação ou que não leem tanto sobre o assunto, é normal, entendeu? Então ficou muito aquela história por exemplo, da lipodistrofia, do paciente que toma caletra e fica com colesterol, triglicérides bombando, com lipodistrofia, paciente que toma AZT e fica com lipodistrofia também, ou anemia megaloblástica, que é quando a hemácia fica grandona e pouco corada e fica besta, ela não funciona muito bem, por exemplo. Então, assim, por exemplo, o Indinavir, que dava muita pedra no rim, a estavudina, que dava muita lipodistrofia, deixa eu lembrando aqui. Por exemplo, essas coisas que antigamente os remédios davam muito efeito colateral. E hoje em dia dá efeito colateral? Dá. Mas é muito menos
E depende da pessoa. Você entende? Então as pessoas têm que tentar um pouco diminuir esse medo. Ai, mas o efeito colateral. Hoje em dia é pouco. E o efeito colateral, e o ganho que o paciente vai ter tomando o antirretroviral é muito maior do que o efeito colateral. Muito bem, show de bola. Enfim, vamos a algumas perguntinhas básicas que todo mundo me pergunta sobre medicação e acho importante a gente sempre reprisar. Tomo minha medicação todos os dias, 10 horas da noite, e esqueci de tomar a medicação. O que eu devo fazer? Entro em desespero, vou morrer, Não, você não é um robô. Uma hora você vai esquecer. Bola pra frente. Você não vai ficar... o seu vírus não vai criar resistência por conta de um dia. Eu tomo minha medicação sempre à noite. E tô muito louco essa semana. Daí tomei 1 hora de manhã, outra hora de tarde, outra hora de noite. Posso fazer isso? O ideal é que seja mais ou menos no mesmo horário. A minha pergunta é, ficou louca? Quantos dias? 2 meses faz mal. 2 dias não. Ok. Vou trazer aquele esquema lá da medicação, tipo, toma às 10 horas da noite, esqueci de tomar a medicação, só lembrei no outro dia de manhã. Tem um prazo até 12 horas para tomar a medicação, é isso? Depende da medicação. Depende de quanto tempo ela fica no sangue. Entendi. Assim, se você esquecer um dia, bola pra frente, não tem problema. Você não é um computador, não é um robô, você não é perfeita sem defeitos. Tá, linda? Todo mundo erra. Ninguém... Nem eu, nem você, nem ninguém. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Teve uma pessoa que me perguntou que descobriu que vive com HIV, porém também descobriu junto a hepatite. E falaram para ele sobre um remédio que cura a hepatite B, que é um remédio caseiro. Faz o remédio caseiro ou vai no médico? Não, vai no médico. Vai no médico, Se gente. ele é HIV e hepatite B, a gente normalmente gosta de dar lamivudina com tenofovir, porque aí ele segura os 2 vírus. Show. Tá? Vivo com HIV e tive uma reinfecção com tipo 2, HIV tipo 2. Nossa, foi pra África? Pode acontecer, né? Vai que pegou um africano aqui. Ou, enfim. O africano Mara, lá da Zâmbia. Então... Maravilhoso. E Felipe, o que faz nesse caso? Uai, sei lá. Quando tem os 2, Robson, o que faz? 1 e 2. Olha que pergunta difícil. Desculpa, eu não prestei atenção na pergunta. Ele tá querendo saber que tem um paciente que tinha HIV-1, aí foi pra África e pegou HIV-2. Ele não estava tomando remédio. Porque se ele estivesse tomando remédio, ele estaria fazendo uma PrEP, uma prevenção. Porque os mesmos remédios que tratam o HIV-1 tratam também o HIV-2, né? O subtipo do HIV pode influenciar em algumas respostas, mas não reduz a chance dele em detectar. Então, o mesmo tratamento que ele vai receber para um, ele vai receber para o 2. Mas se ele pegou o 2, já tinha um, que eu acho estranho, acho que tá meio... Essa pergunta é meio estranha esquisita. aí, que ele não estava tomando. Eu acho que ele inventou essa pergunta aí. Acho que... Pergunta para ele de novo, para ele explicar um pouquinho. Pega mentiroso. Mas pode ter acontecido, às vezes acontece, né? Querido. Não, aí não estava tomando remédio. Eu acho Se que ele não. estivesse tomando remédio, ele não pegaria, que seria uma PrEP. Não dá bronca, tadinho deles. Na verdade, Não, dá pra não, dar não, bronca, não. sim. Tem que dar bronca, sim, porque daí... Eu não brigo. Mas, Brigo com a minha mãe, com o meu irmão, com você e tal. Mas, gente, ó, é super importante. A gente trouxe aí vários assuntos sobre medicação, sobre efeitos colaterais, sobre horários, sobre sintomas. Então, eu acho que essa live ela elucida um pouco melhor para vocês essa questão de efeitos colaterais. Principalmente quem descobriu agora, que está assistindo aí, eu também tenho certeza que não vai entrar em pânico nem nada. Tem a gente para ajudar.
Exatamente. E Tem sempre você digo. também, que faz um monte de vídeo bacana. Também gosto. Exatamente. Tem o Felipe, que vocês podem mandar mensagem, ou também E eu existem respondo mesmo, viu? vídeos anteriores. Não sei, Felipe, não sei. Teve gente Eu reclamando. respondo, Mentira, sim. gente, mentira, ninguém Não reclamou. todo mundo, né? Tô, Senão eu vou ficar o dia inteiro respondendo. tô zoando. Eu respondo todo mundo. Eu antes respondia Eu todo mundo, tento. agora eu tô dando um time, assim. A medicação interfere em quem busca ganho de massa muscular de quem treina ou não tem relação? Não tem relação. Se ele toma tenofovir, só um pouquinho. Se ele toma tenofovir, tem que tomar cuidado com aqueles suplementos, com whey. Tipo, quer tomar um whey, suplementar? Tudo bem, toma, né, um scoop, dois depois do treino. Não vai fazer a Graciane Barbosa que fica mamando whey o dia Todos inteiro. os dias. É isso. Que o rim dela vai daqui a pouco explode. Enfim. Felipe, mais uma pergunta. Eu acho que essa é a nossa última pergunta, porque eu tô com medo que a minha internet caia e eu não consiga depois salvar, né? Então. Triglicerídeos desregulado. Troca a medicação resolve? Qual medicação? Eu Depende. tomava 3 em um, por exemplo. Eu troquei de medicação. Por conta disso, troca. Uhum, Troca. Mas, por exemplo, o Caletra dava muito mais. entendi. E trocava também? Não. Colocar letra Troca. nem existe mais. Pode. Fala, Robson. Mas não adianta só trocar se não corrigir a alimentação, É. né? Não é só o remédio. É. São várias causas. Não adianta nada eu trocar remédio e continuar indo na padaria, E comendo comendo croissant. rabanada, né? 4 bombons por dia. Isso. As coisas são totalmente casadas. Tem que ver se o remédio realmente está contribuindo para isso. Os remédios novos que a gente tem hoje, tem bem o que a difícil. gente chama de perfil de segurança em relação aos lipídios, que é o triglicérido, o colesterol, muito bons. Na maioria das vezes, é falta de malhação, a galera não malha, e comendo Pizza Hut, McDonald's, Madeiro. Churros com dulce de leite. Eu vou aproveitar e trazer esse assunto, porque realmente eu tive alteração de triglicerídeos e eu também. A gente sempre vai na onda, tipo, é a medicação, Tu né? tava malhando? Me conta. Não, peraí. Depois que eu aprendi, depois que eu botei na minha cara e fui lá aprender realmente, entender que os triglicerídeos tinham a ver, na verdade, com a alimentação e com a atividade física, foi lá em 2018 que eu iniciei a fazer as atividades físicas e agora sim meus triglicerídeos regularam, tá? Então isso que ela tá falando realmente foi uma coisa que deu resultado para mim. E hoje tá tudo estável, HDL, todas essas coisas, tá? Quem toma PrEP já teve problemas renais, deve parar? Depende, tem que ver com o médico. Mas, por exemplo, normalmente, quem tem a função renal, a função do rim prejudicada, a PrEP não é uma boa, não. A contínua, por exemplo, de repente pode usar on demand, né? Que é aquela 2-1-1. Mais novidade aí, babado forte. Olha lá. Tô interferindo, tenta na live. Não, pode. Vai que eu gosto, vai que eu gosto. Adoro Não, Você novidade. vai gostar. Existe um remédio que é uma injeção que se chama cabotegravir. Esse eu já tô sabendo. Arrasou. Que toma a cada 2 meses, vai ali tomar uma injeção no bumbum, que é uma PrEP. Não temos ainda no Brasil. Mas o estudo já rolou e foi bem. Foi muito bem. O remédio já foi aprovado pelo FDA, né, que é o órgão regulatório americano dos Estados Unidos. Ele ainda não está liberado para PrEP lá, só para tratar, mas está em breve. Então, no futuro vai ser isso. Quem não puder tomar Truvada, né, que é o remédio da PrEP, vai ter essa segunda opção, que é a injeção. Que é um inibidor de integrase. Que é da família do dolo. Isso. E além disso, tem outro remédio que está sendo estudado, que é um comprimidinho por mês, que se chama Islatravir. Olha, que é para PrEP também. Maravilhoso, entendeu? E para nós, meninas cis,
Porque a gente transa também, você sabia, né? E Oh, O anel vaginal? ainda bem. anel vaginal, com dapivirine, já tá por dentro, legal. Na África já é usado. Tem o Lenacapavir O também. lenacapavir, que está num estudo um pouquinho mais atrasado, que é um remédio novo. Então tem muita coisa boa. E tem aquele que foi aprovado pela FDA também, que eu acho que é o Cabenuva, né? Que é o rilpivirina, Não, mais... Pra tratar. Não, cabenuva é a combinação da rilpivirine com o cabotegravir. Isso, pra É tratar. para tratar HIV. Né? E o Sim. cabotegravir sozinho é para prevenção, é uma PrEP que vai Sim, ser usada sim. a cada 2 meses. Pensa que maravilha. Sim. Só falando desse estudo que eu falei agora, ele é a cada 1 mês e ele já foi aprovado nos Estados Unidos, tá? Então não tem previsão. Então, se eu estiver falando alguma coisa bobagem, tu me corrige, Não, tá? o cabenuva é o nome comercial, tá? Dessa combinação, cabotegravir com rilpivirine. Isso. Lá Sim. tem. Cabotegravir é integrase, rilpivirine é um não nucleosídeo, da família Favirense. Show. É para quem já toma remédio, está com vírus zeradinho, eu faço. Tem estudos que foi aprovado a cada 4 semanas, mas tem estudos já avançando para ser talvez a cada 2 meses. Ó, Agora, isso é bom, hein? Isso é injetável, a PrEP injetável, que é só com cabotegravir, é a cada 2 meses. E dói, viu? Enfim. Dói não. Super tranquilo de tomar. Ah, Show. é maravilhoso, maravilhoso. Show. Muito bom. Felipe, eu acho que é isso, tá? Tem gente perguntando aí sobre vacina. Vacina já tem live sobre isso. Vocês vão lá e assistam a live anterior que a gente fez. Acho que foi contigo, inclusive, que a gente falou, ou não. Não, a gente foi. Não, a nossa foi PrEP. Sim. Mas tem disponível já sobre esse assunto, tá? Gente, eu acho que é isso que a gente precisava saber sobre efeitos colaterais. Espero que tenham curtido essa live. Já conversei com o Felipe, já quero uma próxima live para o final do mês e a gente já tem um assunto aí que está discutindo. Eu quero trazer os estudos sobre indetectável e intransmissível. Então, aguardem. Logo